Fala galera aí do canal Jonas Marra Games, trazendo pra vocês aqui no dia 21/10/2017, sabadão. Vamos aqui olhar alguns resultados do dia de ontem, que foi dia 20, sexta-feira braba aí, com alguns jogos que eu separei pra gente. E já fiz alguns jogos aqui, separei na verdade, né, alguns jogos pra gente tentar aí nesse dia de hoje, que é sabadão, com muita cautela, tá? Muita atenção ao escolher os jogos. Vamos aos resultados então de ontem. Fiz análise do Schalke Mens, de 1,5 bateu em cima com 2-0 do Schalke aí. Fiz análise também pro Etienne e o Montpellier, de 1,5 só bateu 0,5. O West Ham bateu até um a mais aí, né? Saiu 2,5 no West Ham. O Brighton fez 3-0 na verdade. Também fiz análise aí pro Adelaide United versus Melbourne, de 1,5 bateu 4 gols aí, foi top demais. O over de 3,5. O Flora, falei que é campeonato da Estônia, que o pessoal arrebenta de fazer gols. Flora 1,5 é tranquilo, sempre bate no campeonato da Estônia 1,5. Muito raro ficar 1-0 ou 0-0, muito raro mesmo. O campeonato da Estônia é sempre de 1,5 para mais. E eu falei de ir de 1,5 e acabou que ficou 7-0 pro Flora aí. E o Ives aí na Finlândia, né? Mas o versus Kemi ficou de 1-0. Essa nhaca aí. Beleza? Então vamos desmarcar esses jogos aqui pra gente poder já adiantar o nosso lado aqui, fazer as nossas análises e poder já tá vendo quais melhores jogos aí. São 19 jogos, não tem jogo pra dedéu. Bora lá. Furt versus Borussia Dortmund. Frankfurt está jogando em casa com 4 vitórias, 1 derrota, versus o Borussia Dortmund. Dortmund que está com 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Apenas em 2016 ficou 1-0 aqui no confronto entre as duas equipes. O resto depois bateu mais de 1,5. Tendência de 1,5 forte para esse jogo aí. Aqui nós temos um palavrão versus Leverkusen, que é o Mönchengladbach. Tá louco? Então esse time aí grandão aí, do nome esquisito, tá com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, versus o Leverkusen com 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos confrontos entre as duas equipes, todos bateram mais de 1,5. Tendência aí grande aí de 1,5 para mais, tá galera? Hamburgo versus Bayern de Munique. O Hamburgo está aí com 4 derrotas, 1 empate de 0-0. E nas derrotas deles aí, todos ele não fez gols, né? Não fez gol contra o Hannover, não fez gol contra o Dortmund, não fez gol contra o Leverkusen. Depois empatou, o único que ele fez gol aí foi contra o Mainz, mas ele perdeu ainda também. Então um time bem under aí, tá? Não é de fazer gol não, mas leva bastante. E o Bayern, bastante gols aí, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos confrontos ficou Bayern 8-0, depois 1-0, 2-1, 5-0 e 8-0 também. Tendência de 1,5 para mais esse jogo. Temos um jogo da Série A que é Vasco e Curitiba. O Vasco jogando em casa, não sei se é em São Januário ou se é no Maracanã. O Vasco aí ganhou o último jogo de 1-0, penúltimo de 1-0 e outro também de 2-1 e 2 empates. Então tá no total de 3 vitórias e 2 empates. E Curitiba tá aí com 1 vitória contra o Cruzeiro, 3 derrotas e 1 empate. Nos confrontos aqui de Vasco e Curitiba,
Temos 2-2, 0-0, 1-0, 2-1 e 1-0. Bom, o Vasco tem vindo aí de vitórias, mas com poucos gols. Curitiba também é um time bem de fazer poucos gols. Eu vou falar pra galera aí de 0,5, quem quiser ir nesse jogo. Tendência de 0,5, no máximo 1,5, tá? Agora, Espanha, Barcelona versus Málaga. Barcelona aí com 4 vitórias, 1 empate, versus Málaga com 4 derrotas e 1 empate. Nos confrontos aí, apenas um ficou 0-0 e 2 ficaram de 1-0 só, mas foi 2015. E o 0-0 do ano passado. Tendência de 1,5 forte para esse jogo. O Barcelona tá jogando em casa. Mônaco. Vamos olhar esse time da França aqui. É o Mônaco versus Caen. Mônaco com 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória, versus Caen com 3 derrotas, 2 vitórias. Nos confrontos, todos bateram aí de 1,5 para mais. Chelsea versus Ford. O Chelsea está com 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Contra o Watford está com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos confrontos, apenas 0-0 em 2016, quando o Watford jogou em casa. E nos outros aí, bateu tudo mais de 1,5. Tendência de 1,5 também para esse jogo. Manchester United, jogando fora de casa versus o Huddersfield. Huddersfield está com 3 derrotas, 2 empates, versus o Manchester United, que está com 4 vitórias e 1 empate. Não há registro de confronto entre as duas equipes, mas tendência aí de 0,5 a 1,5, porque o Manchester United está de sacanagem com a cara da gente aí, que o último jogo penúltimo ficou 0-0 e o último fez um golzinho só. Então, a galera aí vai de 0,5 a 1,5 no máximo. Manchester City, jogando em casa versus Burnley. Manchester City aí com um saldo muito bom de gols nos últimos jogos, aí 5 vitórias consecutivas, versus Burnley, que está com 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Nos confrontos, apenas um em 2015, que ficou 1-0 para o Burnley. Os outros todos bateu mais de 1,5, tendência de 1,5 também para mais, por tratar de Manchester City jogando em casa. Jogão aí que temos aí também agora da Itália, Napoli jogando em casa versus Inter. Napoli tá com 1 derrota aí por Manchester City, de 2-1, e depois com 4 vitórias, com bastante gols, versus o Inter, que tá com 4 vitórias e 1 empate. Nos confrontos aí, apenas um, que foi o último confronto entre eles no dia 30 de abril, ficou 1-0 para o Napoli. Nos outros, bateu 1,5 para mais. Tendência de 1,5 para esse jogo também. Agora, a Superliga da China, nós temos Tianjin, Quanjian versus Hebei. Tianjin com 1 empate, 2 derrotas, 2 vitórias, versus Hebei com 4 vitórias, 1 empate de 0-0. Nos confrontos ficou 1-0, 2-0, 3-2, 3-1 e 0-0. Tendência de 1,5 aí, porque o pessoal da China costuma fazer bastante gols. Agora vamos de Estônia. Cajulu versus Paide. Cajulu está com 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. Paide está com 3 derrotas, 2 vitórias. Nos confrontos aí, 2 ficou 1-0, os outros bateu mais de 1,5. Tendência de 1,5 também. Silamãe versus Flora Tallinn, que é o Flora vermelhinho. Silamãe está com 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate, versus Flora, que está com 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Nos confrontos, apenas 0-0, os outros bateu mais de 1,5. Bastante gols aí. Levadia versus Tulevik. Levadia jogando em casa versus Tulevik. Levadia está com 5 vitórias e o Tulevik está com 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos confrontos ficou 1-0, 5-0, 2-0, 3-0 e 4-0.
Tendência de 1,5 para mais nesse jogo aí. Tameká versus Parnuvrapos. O Tameká tá com 1 vitória, 3 derrotas. O empate versus o Parnu tá com 3, 4, 5 derrotas. Nos confrontos aí, apenas um em 2008 ficou 1-0. Os outros todos bateram 1,5. Tendência de 1,5 também. Temos o Aston Villa na segunda divisão versus Fulham. Aston Villa jogando em casa. Aston Villa está com 2 derrotas, 3 vitórias, versus Fulham com 1 empate, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos confrontos tivemos um apenas 1-0 que foi o ano passado, os outros bateram 1,5 para mais. Tendência também de 1,5 nesse jogo aí. Japão, às 8 horas da manhã versus Yokohama, né? Versus Kashima Antlers. Temos 2 empates, 1 derrota, 1 vitória e 2 vitórias versus o Kashima com 4 vitórias e 1 derrota. Nos confrontos ficou 1-0, 2-0, 2-2, 1-0 e 2-0. Tendência de 1,5 para mais aí. E Malásia, Copa da Malásia. Vamos de Johor DT versus Perak. Que é um jogão aí. Johor está com 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias, versus o Perak que está com 1 empate, 2 vitórias, 2 derrotas. Nos confrontos todos bateram, menos o de 2016, que o último ficou 0,5. Todos bateram 1,5, tendência de 1,5 também. E o Kedah versus Felda. Um empate, 2 derrotas, 2 vitórias, versus o Kedah versus Felda, né? Que tá com 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota. Nos confrontos, apenas em 2016 ficou 0,5. Os outros bateu 1,5 para mais. Galera, são 19 jogos. Tenham atenção ao escolher qual jogo ir. Olhem se os jogadores estão de titular. Veja a importância também da partida, por favor. Veja a situação de casa e fora também. Também não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, dê o like para estar me ajudando aí a divulgar mais vídeos, para estar ajudando a galera a ter um green maravilhoso aí. Beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, um abração também para o grupo de investimento, o grupo Zurive Trader, o grupo Marra Brasil, o grupo do Cartola, Champions Marra. E deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém. Não, se eu estiver esquecendo, um abração a todos aí. Fiquem com Deus. Tenham atenção na hora de fazer suas análises aí. Não contem só com a minha, façam análise de vocês também para ter uma segunda opinião. Beleza? É isso aí e fui.